Olá, amigos do Marcas e Máquinas, eu sou o Frederico Olive. Hoje é terça-feira, 19 de maio, e estamos mais uma vez aqui levando mais informações para vocês lá de Santa Maria com o meu amigo Arno Dahlmeier. Vamos falar primeiro de trator, né? O que você pode dizer para nós? Qual é a história do trator no Brasil? Como é que surgiu o primeiro trator no Brasil? Qual foi a evolução desse equipamento que ajudou o agricultor e a agricultura brasileira? Bom, nós precisamos contextualizar um pouco, Fred. Talvez a gente gaste um minuto ou dois nisso, tá? Até a década de 50 do século passado, 1950, as lavouras brasileiras eram lavouras, vamos dizer assim, coloniais, como o pessoal chamava, né? Porque a imigração alemã, italiana, polonesa, ela se fez do sul do Brasil para o norte, tá? E foram distribuídos, foram vendidos aos produtores lotes de terra chamados de colônias. Regularmente 24 hectares e em alguns lugares no Paraná o dobro, 48 hectares, tá? E essa produção, ela era feita com tração animal, com cavalos, com bois, certo? Em algum lugar, talvez com muares, tá? Mas a gente não tinha uma tração mecânica, porque o trator surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, 1890, 1880. No entanto, ele só veio para o Brasil por volta de 1930 para trabalhos de tração. O pessoal trazia tratores para puxar toras em árvores, em desmatamento. Tem alguns poucos exemplares que foram trazidos por pioneiros um pouco antes disso. Mas vamos dizer assim, talvez até 1950 nós não tivéssemos no Brasil mais do que 500 tratores. Tá? Aí, o marco, para mim, da mecanização, do começo da mecanização, foi na época do presidente Getúlio Vargas, quando ele lançou um mote, já no fim do governo dele, ali antes dele se suicidar, ele lançou um mote chamado plantar trigo, ou seja, estimular os agricultores a plantarem trigo. Eles já faziam isso artesanalmente, mas ele queria atingir a autossuficiência da produção de trigo no Brasil, porque o trigo era um alimento básico, como ainda é, para a confecção do pão e tal. Então, com isso, fez com que os agricultores procurassem áreas maiores, tá? No Rio Grande do Sul, no caso, a parte mais alta aí do Planalto Médio, noroeste do estado, né? Onde havia fazendas de pecuária, muitas vezes subutilizadas. Então, migraram para essas regiões e aí já não cabia a mecanização com tração animal. Então, que se necessitou o uso de máquinas maiores, de tratores. Embora sejam, para os dias de hoje, tratores pequenos, trator de 25 CV, 35 CV, coisa assim. Tá ok? Então, esse foi o aparecimento do trator no Brasil. Segundo o nosso mestre, professor Miali, no final da década de 50, nós tínhamos no Brasil mais ou menos 450 modelos diferentes de tratores, tá? Provenientes de umas 180 fábricas mundo afora. Europa Oriental, Europa continental, Estados Unidos e tal. E com isso, os agricultores tinham grandes problemas de reposição de peças, de assistência técnica e etc. Como nós estávamos no governo desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, foi feito um pleito por um grupo de especialistas em mecanização para que se criasse um plano nacional da indústria de tratores de rodas. Isso foi feito em 1959 e já em 1960, as primeiras fábricas, no primeiro plano, numa chamada internacional, no edital internacional, se habilitaram 6 empresas. E já em 1960, os primeiros tratores foram montados, tá? Foram 37 tratores Valmet 33D, que com a nacionalização receberam um motor MWM feito no Brasil, que a MWM também veio rapidamente se instalar no Brasil para fabricar motores para os tratores. E aí, quando eles foram repotenciados com o motor MWM, eles receberam o nome de 360. Então, vamos dizer, o Valmet nacional seria o 360.
Depois da década de 50, já com as indústrias sendo implantadas no Brasil de tratores, como é que caminhava então a força motriz aí da agricultura brasileira com os tratores, e depois a gente vai caminhar para as colheitadeiras? Então, a gente precisa olhar um pouco o que aconteceu com o mercado, com as vendas de tratores, tá? Quer dizer, no primeiro ano foram feitos 37 tratores, tá? No segundo ano já se fez uma coisa um pouco mais de 1.000. Em 1965, resumindo, nós estávamos fazendo 5.000 tratores entre os 6 fabricantes que estavam aqui estabelecidos, tá? Só que daí veio a revolução, ou enfim, o regime militar, e houve uma queda na economia, tá? Houve uma queda nas vendas, evidentemente, de tratores, houve uma pequena recessão. Com isso, algumas fábricas, como por exemplo a Ford, que estava aqui estabelecida, fabricando um trator que era o Ford 8BR, que até no início era pintado de verde e amarelo, para dar essa conotação bem brasileira, né? A Ford foi embora, né? A Fendt foi embora, né? E então ficaram menos indústrias, né? Massey Ferguson, Valmet, Deutz, né? A Deutz persistiu até o final da década de 70, fabricando tratores no Brasil, em Minas Gerais, tá? E motores também. E depois, o mercado voltou a subir na década de 70, nos famosos planos nacionais de desenvolvimento, PND 1 e o PND 2, né? Que eram investimentos estrangeiros para investir no país, na infraestrutura, na indústria e tal. E veja bem, em 1975, as indústrias haviam se recuperado e tinham uma capacidade de fabricação de 70.000 tratores por ano. Coisa que nem hoje praticamente não se vende 70.000 tratores por ano. Em anos mais ou menos, 3, 4 anos atrás, talvez se vendesse 30, 40 mil. Então veja que a indústria se aparelhou muito rápido, os financiamentos eram fáceis, os juros eram subsidiados, e em 1976 veio o ministro Mário Henrique Simonsen, que tirou o subsídio dos financiamentos. De novo, uma queda de mercado, nós caímos aí a 12, 15 mil tratores por ano, e volta a subir. Em 1980, 82, a crise do petróleo, volta a cair. Então, se você olhar a curva que descreve as vendas de tratores no Brasil, é uma serra, é um serrilhado, tá? Início da década de 90, outra crise no mercado de máquinas agrícolas. E por aí marchamos, até o ponto que nós chegamos hoje. Quer dizer, persistiram as fábricas antigas. A Massey Ferguson trocou de dono 2 vezes, né? Foi para a Maxion, que era uma empresa brasileira, e depois para a IOSP, né? Que criou a marca Maxion, e depois foi incorporada ao Grupo ACO, onde ela está hoje firme e sólida. Tá? Mas nesse período, eu queria relatar, houve algumas tentativas brasileiras, né? Quer dizer, a Companhia Brasileira de Tratores, a CBT, que nada mais era do que um investimento da Oliver, americana, com a Mesbla, e que depois foi nacionalizada, fabricou um trator mais ou menos padrão até 1982, né? Mas era uma indústria chamada brasileira, tinha seus processos, tinha sua fabricação. Depois surgiu aí a Agrale, né, que está presente no mercado até hoje, né? Começou fabricando pequenos tratores alemães, da Bungartz, né, uma marca grisa, e foi evoluindo com outros modelos, e hoje chega aí até a faixa de 200 cavalos, né? Uma empresa de engenharia militar, que foi criada basicamente para fabricar veículos militares, chamada Engesa, Engenheiros Especializados S.A., fabricou o primeiro trator de grande porte no Brasil, o trator 4x4 articulado, chamado Engesa. O Engesa 1124, o Engesa 1128, tá? Tratores de 240, 280 CV, e que até hoje, veja, isso foi na década de 70, até hoje esses tratores são muito famosos pela robustez, pela qualidade, e se você tiver um Engesa para vender hoje, você certamente vai encontrar clientes para ele na nossa região do Cerrado. Houve uma tentativa também, essa talvez a mais interessante, por volta de 1972, 74, uma indústria gaúcha, aqui em Santo Ângelo, na época uma cidade de talvez 20, 30 mil habitantes, chamada Rogovski, projetou
um trator 4x4 de grande porte, motor Cummins de 220 CV, tá? Esse trator chamava-se Rogovski Gaúcho R2220, tá? Esse trator, inclusive, foi mostrado ao presidente Geisel na época, tá? Essa foi talvez a iniciativa mais interessante de um trator nacional. Esse trator, embora usasse componentes conhecidos, ele foi projetado por engenheiros em Santo Ângelo. Imagine isso na década de 70. A gente sequer tinha telex, não tinha comunicação. Então, essa foi uma iniciativa que eu dou muito valor. De resto, é a evolução como nós trouxemos até agora, e o trator crescendo em função da demanda. Quer dizer, até 2004, 2005, nós não tínhamos tratores maiores do que 180 CV. Muito bem. Hoje nós temos tratores de 450. Então, o último passo do aumento dos tratores e da tecnologia é muito recente. Foi muito rápido, já é da época do Marcas e Máquinas. Né? Muito bem. E é isso em resumo. Tá. Em resumo, quer dizer, a história do trator é uma história muito bonita e a gente sabe, né, que inclusive, se a gente for olhar o desenvolvimento dos automóveis, dos carros esportivos, inclusive Ferrari e Lamborghini, se iniciaram com os tratores, não é isso? Exato. Tem vários fabricantes que fabricaram tratores concomitantemente com automóveis. A Ford é um exemplo, né? Mas a Lamborghini, sim. E eu sempre dizia nas minhas aulas, é o seguinte, a indústria de tratores, ou a indústria de máquinas agrícolas, ela é subsidiária da indústria automotiva. Então, tudo que vai para a indústria automotiva, ou que ia, né, cedo ou tarde, chega na indústria de tratores. Em 1955, já havia duas marcas nos Estados Unidos vendendo tratores com direção hidráulica, que havia saído nos automóveis em 1952. Então, essas tecnologias, algumas tecnologias, migraram do automóvel para o trator. Hoje, veja bem, nós estamos aí vivenciando o fenômeno dos automóveis autônomos? Com direção automática, né? Com autônomos. Autônomos. Né? O Tesla é o grande sucesso. No entanto, algumas fábricas, já na década de 90, tinham um trator autônomo pronto nos Estados Unidos. Né? Eu mesmo vi um trator autônomo nos Estados Unidos no ano 2000, pronto, rodando. Só que esses tratores, depois uma outra fábrica mostrou aí nas feiras brasileiras recentemente e tal, você fez matéria sobre isso. Só que o que acontece? Esses tratores não podem ser vendidos ainda por causa da legislação. Porque há um vácuo na legislação. Se o trator causar um acidente ou sofrer um acidente, quem é o responsável? Muito bem. É o operador que está lá no computador, na cozinha da casa dele, é o dono do trator, é o fabricante do trator, como se quer, por exemplo, criminalizar a Tesla por causa daquele acidente que matou uma pessoa. Então, o único aspecto ainda, e você falava de para onde vamos, né? O único aspecto ainda disso é a parte legal, né? A confiabilidade do funcionamento das máquinas e a parte legal disso no caso de algum inconveniente, um acidente ou coisa desse tipo. Muito bem. Agora, depois do trator, claro, a gente tem as colheitadeiras, os implementos. Como a gente está com um tempo um pouco mais curto agora, devido a essa interrupção pela falta de conexão, vamos dar uma resumida então, porque é importante, tanto quanto o trator, são as colheitadeiras, os pulverizadores, os implementos, né? Como é que se resume então um pouco da história desses outros equipamentos para que a gente possa informar os nossos aqui internautas sobre essa evolução dessas máquinas também importantes para o manejo da agricultura? Na década de 50, então, ou até a década de 50, a nossa agricultura colonial, ela produzia o quê? Quer dizer, o pessoal que abriu o Paraná na década de 50, 52, 54, o oeste do Paraná, né, era para plantar feijão, era para plantar trigo, era para plantar centeio, para panificação, um pouco de milho, mas o milho com baixíssimas produtividades, tá certo? Ninguém falava em soja, tá? Falava-se muito pouco em algodão. Tá? Então, para trilhar o trigo, para trilhar o centeio, a cevada, se importou a ideia da trilhadeira. A trilhadeira foi criada nos Estados Unidos em 1870,
E ela veio para o Brasil em 1947, quando uma empresa chamada SLC, em Horizontina, fabricou a primeira trilhadeira. Depois, nos próximos 20 anos, houve dezenas de fabricantes de trilhadeiras, como costuma acontecer no Brasil. Quando a JAM trouxe um escarificador, o Jumbo, né, para resolver os problemas da compactação do solo, e quando você saiu do preparo com arado para o plantio direto, nessa fase intermediária do cultivo mínimo, a JAM trouxe a ideia de um subsolador chamado Jumbo. Tá? 6 anos depois, havia 24 fábricas fabricando Jumbo. Isso é uma característica do Brasil, né? E com trilhadeira aconteceu a mesma coisa. Então, havia fábrica de trilhadeiras em Panambi, em Santo Ângelo, em Joaçaba, Santa Catarina, em Cachoeira do Sul, em Horizontina havia 2. E em 1965, essa fábrica, a SLC, concebeu uma coletadeira automotriz, autopropelida, somando o melhor de 2 mundos, ou seja, uma máquina da Claas, belga, que é a M103, a M132, e a John Deere 55, que era uma máquina que vendeu bastante no Brasil na década de 50, bastante. Vendeu algumas unidades na década de 50. Então, o engenheiro, provavelmente Jorge Logan, fez um projeto juntando as melhores características de cada uma dessas máquinas e lançaram em 1965 a primeira coletadeira brasileira, que era a SLC 65A. Na sequência, década de 70, início da década de 70, ao lado de Horizontina e Santa Rosa, a fábrica Ideal lançou a Ideal 875, que era uma coletadeira totalmente projetada em Santa Rosa. Foi um engenheiro que até recentemente, um projetista que até recentemente ainda vivia. Depois houve outras tentativas, por exemplo, na região da Serra Gaúcha, de perto de Caxias, né, uma pequena máquina projetada por uma ferraria, uma oficina chamada Dalla Santa, que usava um motor de Volkswagen 1600 para acionar a coletadeira, e depois ela trocou para um motor diesel e se passou a se chamar Nora, né? E esta Nora posteriormente foi vendida para a Lavrale, que acabou encerrando a produção por falta de venda. Era uma máquina muito pequena, talvez com 3,5 metros de plataforma de corte, destinada aí ao pequeno produtor da região serrana. Só que hoje, naquela época, era mais fácil, era mais barato você comprar uma máquina usada de porte maior do que comprar uma máquina nova de porte pequeno. Esse é o grande problema das coletadeiras até hoje, né? A máquina usada é a maior concorrente da máquina nova. Bom, resumindo, as coletadeiras passaram então por SLC, Ideal. Essas fábricas foram compradas por grandes fábricas estrangeiras, né? Quer dizer, uma hoje é John Deere, a outra hoje é ACO, né? E a New Holland trouxe também a sua tecnologia na década de 70, né? Já não mais uma Claas, mas já uma New Holland 1520, 1540, e assim se estabeleceu esse mercado de coletadeiras. Tá bom. Eu só queria pontuar, embora você vai me dizer que está encerrado, um ponto marcante, pulverizadores autopropelidos. Até o início da década de 90, praticamente nós pulverizávamos as nossas lavouras tudo com pulverizadores ou tratorizados ou de arrasto. Mas já na década de 80, 1988, por aí, a Jacto de Pompeia projetou, de novo, projeto nacional, esse que eu acho valioso, Engenharia de Pompeia, São Paulo, projetou um pulverizador autopropelido chamado Uniport 2000, que carregava 2.000 litros. E até hoje nós temos a família Uniport seguindo aí pelas mãos da Jacto e outros tantos fabricantes, de novo aquele fenômeno da multiplicação. Conte de quantos fabricantes de pulverizador autopropelido nós temos hoje no Brasil. Passa de 10, provavelmente chegamos aí a 20. Mas eu queria pontuar esse pioneirismo da Jacto com essa máquina realmente super interessante, bastante bem projetada, por ser uma engenharia, vamos dizer assim, caseira, não americana, não alemã, não italiana e tal.
Tá bom. Bom, eu fico aqui deslumbrado, porque eu sou um apaixonado por máquinas agrícolas. Toda vez que nós sentamos para conversar nas nossas viagens, ouvir um pouco dessa história, a gente sempre tem, vamos assim, fica relembrando, né, de tudo isso. E você falou da Jato em Pompeia, e a gente não pode deixar de lembrar dos outros pioneiros, né, como a família Marquesan, por exemplo, que trouxe os implementos que forjaram a agricultura do interior paulista e depois de todo o Brasil, e agora tem uma forte marca também de plantadeiras e outras tantas marcas, como a família Semeato também, depois vem a Stara e outras tantas marcas do Brasil que começaram, né, pequenos e hoje são grandes indústrias, né, professor? E depois a gente tenta também entender como é que outros empreendedores como esses do passado, podem iniciar uma pequena fábrica para se tornarem grandes fabricantes de máquinas agrícolas. Nas próximas edições, nós prometemos o retorno do professor Arno Dormai, trazendo as suas histórias da mecanização agrícola para os apaixonados por tratores, colheitadeiras e demais implementos. Então, fiquem conosco, nas próximas edições tem mais história da mecanização aqui no programa Marcas e Máquinas com o professor Arno Dormai. Então, fiquem conosco e até breve. Maior evento do agronegócio mundial, a Agritécnica de Hannover, na Alemanha, trouxe nesta edição de 2019 muitas novidades para o setor da mecanização da agricultura, principalmente apresentando aos seus visitantes as tecnologias que irão atender a agricultura do futuro, trazendo para a produção agrícola mundial inovações em sustentabilidade operacional com a aplicação no campo de máquinas autônomas, drones inteligentes de alta capacidade para mapeamento de área e pulverização e tratores que poderão ser abastecidos com combustíveis alternativos e também movidos com motores elétricos. No stand da New Holland, destaque para seu trator T6 Methane Power, o primeiro trator equipado com motor movido a gás metano no mundo, apresentado na edição da Agritécnica 2019 como o trator sustentável do ano 2020. Testado também aqui no Brasil já há alguns anos, o trator T6 Methane Power da New Holland é o ponto culminante do trabalho pioneiro da New Holland sobre o uso de combustíveis alternativos por meio de sua estratégia líder em energia limpa. E é um passo significativo no caminho da descarbonização da agricultura. Disponível comercialmente em 2020 na Europa, este novo trator vai oferecer vantagens econômicas e práticas, que serão aprimoradas ainda mais com o uso do biometano. Same power, same torque, same level of performance, but with some key differences. So you can have up to 30% running cost saving, a 99% reduction of particulate matter and an overall 80% reduction in the emission profile. When you run this tractor on biomethane, you get a virtually zero CO2 profile. Also, if you make your biomethane purely from manure, you can actually have a negative CO2 cycle. Já a Massey Ferguson apresentou na Agritécnica 2019 aquele que nós podemos classificar de trator realmente do futuro. Apresentado em grande estilo no stand da Massey Ferguson na Agritécnica, em preto, cinza e dourado, as mesmas cores da aterrissagem lunar há 50 anos, o dirigente da Massey Ferguson, na sua apresentação do trator na feira, fez questão de ressaltar que aquele momento era um pequeno passo para a Massey Ferguson, mas um grande salto para a indústria de máquinas agrícolas. MF Next is a concept that embodies all our future ideas for making tractors and machines more straightforward and dependable, but also accessible and affordable by the vast majority of farmers. This MF Next is setting the trend for our future's ideas, but also for helping farmers making a more sustainable work for the future of their farms. Extremamente futurista, este trator Next, conceito da Massey Ferguson, foi projetado levando as operações
a um nível muito grande de facilidade de uso, podendo ser total e parcialmente autônomo para as operações rodoviárias e de campo. Já a John Deere conquistou a medalha de ouro na Agritécnica 2019, apresentando na feira um trator que irá operar com uma caixa de engrenagens eletromecânica de energia dividida. A inovação, denominada e-Auto Power, foi anunciada como vencedora da medalha de ouro do Innovation Awards da Agritécnica 2019 e já integra os tratores 8R da John Deere na Europa. Em outras palavras, a locomoção do veículo é híbrida entre o motor a combustão e os motores elétricos, e na prática, a unidade hidráulica é completamente dispensada para outras funcionalidades que não a tração do veículo. Mas, no entanto, se destacou com 2 produtos que chamaram bastante a atenção dos visitantes: o trator elétrico autônomo e o drone de alta capacidade denominado Volodrone. O trator elétrico autônomo é um novo conceito de trator que pode operar com uma potência total de 500 CVs e pode ser equipado com rodas ou esteiras. E o outro destaque da John Deere ficou por conta do Volodrone, um drone grande, desenvolvido em conjunto com a empresa Volocopter. Para a proteção das culturas na pulverização, é equipado com 2 tanques de líquidos, uma bomba e uma barra de pulverização, e os voos podem ser realizados em baixas alturas, sendo possível realizar a cobertura de uma área de até 6 hectares por hora.